começar. Se alguém daqui estiver com o Gol Prata, placa DQC 6068, está de frente a uma garagem e o rapaz está pedindo para tirar. OC, né? Um Gol Prata. Boa noite a todos. É sempre uma alegria para todos nós estarmos reunidos em nome de Jesus e que possamos aproveitar esse momento para que possamos ter um pouco mais de conhecimento, refletir um pouco mais em tudo aquilo que o alto tem nos revelado, para que as nossas vidas sejam vidas realmente dignas de ser vividas, com o valor real de que uma existência tem. A gente às vezes não pensa muito nisso, no valor que uma existência tem. Então a gente precisa parar para dar uma pensada de vez em quando e fazer uma análise daquilo que estamos aproveitando da experiência que temos. Essa noite eu queria falar com vocês, refletir sobre um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele fala para nós o seguinte, o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu gostaria da gente refletisse um pouco sobre isso. Porque esse texto, ele mostra para nós um objetivo. O objetivo é a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele coloca duas premissas para nós, para que a gente não se conforme com esse mundo e que a gente se transforme pela renovação do nosso entendimento. E somente assim é que nós vamos conseguir experimentar qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro, a gente precisa saber se a gente conhece Deus realmente. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de segunda categoria, e um mundo de segunda categoria, ele é habitado por espíritos imperfeitos, na sua maioria, ou na sua grande parte. Aqueles que vêm aqui numa qualificação melhor, vêm num estado de missão. Nós, em grande parte, somos espíritos semelhantes. Então, somos espíritos imperfeitos. E quando a gente busca na escala espírita, que está na questão 100 do Livro dos Espíritos, a questão 101 fala dos espíritos imperfeitos. E lá mostra para nós que os espíritos imperfeitos não têm o conhecimento de Deus. Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o conhecimento. O conhecimento está nos espíritos os espíritos bons, os espíritos da segunda ordem, eles já têm um conhecimento de Deus. Então, quando a gente fala, a gente vive a experiência aqui, a gente vai vendo que a nossa vontade, em grande parte, ela vai se chocando contra a vontade de Deus. Porque nós, em grande parte, não entendemos o que Deus realmente quer de nós. Só quando a gente começa a meditar, começa a buscar, a gente vai compreendendo a vontade de Deus, o que Ele deseja para nós, qual o objetivo da gente estar encarnado aqui, qual a finalidade dessa encarnação, para onde é que ela vai nos levar, né? Qual é o roteiro que a gente tem que seguir. A gente não pensa. E a gente se confronta com pessoas que estão vivendo a experiência da vida, uma vida amarga, uma vida desiludida, e você pergunta para ela, como que está a sua vida? Ela fala, vai do jeito que Deus quer,
É a vontade de Deus que eu estou vivendo assim? Será que é a vontade de Deus mesmo que nós soframos? Que nós padecemos das dores? Que nós padecemos dos equívocos? Isso será que é da vontade de Deus? Quem dessa maneira pensa, desconhece Deus. Não conhece Deus. Mostra para nós que está longe da gente conhecer realmente qual é Deus, quem é Deus, o que é Deus, né? Está longe. Porque Deus, como Jesus diz para nós, que nós damos boas coisas para os nossos filhos. Se um filho nosso pedir pão, a gente não dá uma pedra para ele. Se pedir um peixe, a gente não dá uma cobra para ele, não dá uma serpente para ele. E ele vai falar para nós, quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas. E Jesus vem ensinar para nós um Pai de amor. Um Pai que está sempre de braços abertos esperando seus filhos. Não é assim que a gente olha na parábola do filho pródigo, depois que ele esbanja tudo e retorna para casa, o pai sai ao encontro dele, abraça ele. Então a visão de Deus que nós temos que ter é essa visão um pouco mais profunda. Kardec fala para nós, no livro A Gênesis, no capítulo 2, ele vai falar sobre Deus. E no item 2, ele vai falar sobre a visão de Deus. Qual é a nossa visão de Deus? Como que eu enxergo Deus? Como que eu enxergo Deus? Bom, se eu sou um espírito que sou imperfeito, e eu tenho a intuição de Deus, Kardec ele faz uma comparação. Ele fala assim, que é como se nós estivéssemos num vale, no fundo de um vale, uma neblina muito intensa, uma camada brumosa, muito densa, cobrindo tudo. E nós víssemos apenas o sol através dessa neblina. Nós vemos aquela luz, mas não enxergamos o sol. É uma luz difusa que a gente vê, espalhada. Aí ele fala, a gente vai começar a enxergar um pouco melhor quando a gente começa a subir a montanha. Quando eu começo a subir a montanha, então aquela bruma ela vai se dissipando um pouco, ela vai ficando mais amena, então aquela claridade ela se faz maior. E a gente já consegue enxergar um pouco mais, né, desse sol, a claridade dele, mas ainda a gente não vê o sol. Aí ele diz que só quando a gente chegar realmente lá no topo, vencer toda essa escalada, a hora que a gente estiver em plena luz, sem nenhuma neblina, aí a gente vai poder contemplar o sol de uma forma intensa, de uma forma perfeita, na sua intensidade. E aí ele fala para nós que, para nós, essas camadas brumosas, essa neblina, ela é as nossas imperfeições. São as nossas imperfeições, essa neblina. Então, aquilo que nós estamos olhando quando nós estamos dentro de um campo de imperfeições muito grande, a gente não consegue vislumbrar quase nada em relação a Deus. Os nossos conceitos são falhos, as nossas percepções são relativas àquilo que a gente já viveu, à cultura que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu, a gente traz das encarnações que nós vivemos uma cultura, um atavismo de tudo aquilo que a gente já viveu. Então a gente traz conosco. E a gente costuma dizer que tem fé em Deus. Mas a gente raciocinou um dia essa fé em Deus? Ou a gente fala que tem fé em Deus porque a mãe disse para nós, você tem que ter fé em Deus. Você tem que acreditar em Deus. Em grande parte de nós somos constituídos, a nossa fé, a nossa crença em Deus, baseado nisso. Você tem que acreditar, porque senão Deus não faz isso que Deus vai te castigar. A gente vai levando isso como um fato verdadeiro.
As nossas imperfeições são tantas que a gente não consegue enxergar mais que isso. Para nós, esse Deus é um Deus punitivo, é um Deus vingativo, é um Deus semelhante aos homens. Então, essa é a concepção que a gente tem. Então, quando a gente vai avançando, subindo um pouquinho mais na escala de valores, isso a doutrina espírita vem trazer para nós de uma forma maravilhosa. Quando a gente pega na questão 1 até a questão 13 do Livro dos Espíritos, Deus e os atributos de Deus, a gente vai começar a entender a grandeza de Deus. Nunca na minha vida eu tinha lido nada semelhante para me mostrar a grandeza de Deus. Depois que eu peguei o Livro dos Espíritos, comecei a ler Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, os atributos de Deus, a bondade, a justiça de Deus, a onipotência de Deus. A gente vai abrindo os nossos olhos, nós vamos compreendendo essa essência, a grandeza dele, os valores reais que ele tem, vendo que ele criou cada um de nós com uma finalidade, criou cada um de nós com um objetivo. Quando você pega na questão 132 do Livro dos Espíritos, você vai ver lá, né? Qual é a finalidade da encarnação? Qual é a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de nos levar à perfeição. Olha que maravilha! Nós temos um objetivo na nossa vida e Deus quer para nós o que há de melhor. Ele quer nos tornar perfeitos. Então, quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a subir nessa montanha. Essa neblina, essa camada brumosa espessa, ela começa a se dissipar um pouco. A gente começa a enxergar com mais amplitude. A gente começa a ver uma outra conotação de Deus. E essa outra conotação de Deus que a gente vai vendo, a gente vai começando a trabalhar aquilo que há dentro de nós para que nós possamos melhorar. Kardec vai falar para nós que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Pois bem, nós vamos percebendo isso. Então, quando a gente começa a subir nessa escala de valores aqui, a gente não se torna uma pessoa que está enxergando na profundidade ainda, que tem muito que vencer, mas a gente já começa a ter um trabalho dentro de nós de transformação que vai diminuindo as nossas imperfeições. Então vai mudando o nosso posicionamento perante as coisas da vida, perante o nosso entendimento de Deus. Aí a gente começa a entender que Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Que aquele sofrimento que às vezes eu estou vivendo, que aquelas dores pelas quais eu estou passando, não é o produto de uma ação de Deus na minha vida indevida. Não, eu vou te punir você. Eu vou deixar você doente. Você vai passar miséria. A gente vai entendendo que não é isso. Não tem nada disso. Nós vamos pegar a questão 258 do Livro dos Espíritos, Escolha das Provas. Nós vamos ver que nós, em grande parte, escolhemos aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós estamos escolhendo não somente lá no mundo espiritual. Nós precisamos acordar verdadeiramente e entender que a nossa verdadeira escolha está aqui agora. Aqui e agora. Hoje, a minha vida, a minha vivência é o meu planejamento da minha próxima etapa encarnatória. Hoje. Tudo aquilo que eu estiver fazendo hoje, estiver produzindo hoje, vai influenciar na minha chegada no mundo espiritual. Vai chegar minha chegada. Meu estado de felicidade ou de infelicidade, tudo aquilo. A gente vai aprendendo isso. Então a gente vai aprendendo a olhar para o entendimento de Deus de uma outra maneira, uma outra concepção. A gente vai entendendo que a ação daquilo que estamos vivendo é produto de que nós mesmos fizemos. Ninguém está punindo nós. Existem leis que regulam toda a ação de Deus na nossa vida. Existem leis. Como existe a lei de que eu
ainda, como encarnado, não consigo atravessar aquela parede. Não é? Se eu tentar atravessar aquela parede ali, sair correndo daqui, bater nela, o que vai acontecer? Eu vou sofrer a ação dela sobre mim. E a gente na vida, em grande parte, fazemos isso. Fazemos escolhas erradas, né? Nos colocamos de maneira complicada perante as experiências, deixamos a parte material tomar conta da nossa vida e achar que essa ilusão da matéria é a verdade. Então, a gente acaba se equivocando. A gente acaba sofrendo. E se a gente não tem o conhecimento da doutrina, a gente acha que isso é a vontade de Deus, que isso é punição de Deus. Mas quando a gente passa a conhecer Deus, a gente vai ver que Deus não quer isso. De maneira nenhuma. Ele quer que realmente nós vamos aprendendo qual seja a boa, agradável, perfeita de vontade dele para cada um de nós. É isso que ele quer para nós. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Qual o pai que não deseja o melhor para o seu filho? Deus quer o melhor para nós. Então ele vai dizer para nós, se a gente tiver condições de compreender essa colocação, esse Deus da maneira como ele deve ser compreendido, então a gente vai começando a alterar a nossa trajetória. Começando a alterar a nossa trajetória. O apóstolo Paulo vai falar para nós, olha, não vos conformeis com este mundo, ou não vos amoldeis, ou não se deixem dominar por este mundo. Não se deixem. E olha, em grande parte a gente só faz isso. A gente vive atendendo os desejos da parte física, da parte material. Nós vamos nos amoldando ao mundo, nós vamos nos amoldando à moda que o mundo traz, né? Aos convites que o mundo faz, nós vamos nos amoldando e nós vamos nos conformando com isso, achando que é natural. Por quê? Porque todo mundo faz, todo mundo curte, todo mundo participa e a gente vai ficando nessa, a gente vai se amoldando. A gente vai, quando a gente está bem financeiramente, a gente sempre é uma desculpa para não vir da casa, para não vir no estudo, para não participar das atividades que tem que participar. Mas começa a dar uma coisinha errada, deixa eu correr para o centro. Deixa eu correr lá. E a gente vai fazendo isso. Então a gente vai se amoldando ao mundo, a gente vai participando da vida de uma maneira tão intensa que a gente busca somente os prazeres de ordem material. A gente levanta preocupado com o corpo. A gente levanta preocupado com o trabalho do dia a dia. É necessário tudo isso? Sim, é necessário. É necessário o envolvimento com o mundo? Necessário. Bendita essa escola do mundo. Mas não é para a gente se apegar ao mundo. Esse que é o grande equívoco nosso. A gente vai se envolvendo com as coisas que nós vemos e nós vamos ficando encantados com as coisas que nós vemos. Vamos ficando encantados. E esse encanto vai tirando de nós a visão real de Deus. A visão real do que é a vida e do porquê que nós estamos aqui. Vai tirando esse caminho que a gente deveria percorrer. Porque a gente vai dando mais atenção nas coisas que são pueris, nas coisas que têm um prazo de validade, nas coisas que são perecíveis, do que naquelas que não são imperecíveis. Por que isso? Porque a nossa visão é estreita. O apóstolo Paulo fala para nós assim, que se nós somos espirituais, que nós vivamos como espirituais. Que nós possamos enxergar as coisas espirituais, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, se a gente tem o conhecimento das coisas espirituais como nós temos dentro da doutrina, por que ainda a gente às vezes sacrifica a nossa vida em demasia em função da parte material? Quantos são os nossos sacrifícios, as nossas renúncias? Quantas são as noites que nós às vezes passamos sem dormir
em função da parte material. Mas raramente a gente vai trabalhando as coisas para poder transformar a nossa vida, enxergar as coisas a nível espiritual. Raramente a gente faz isso. A gente está acostumado a valorizar o que a gente enxerga e as coisas só ficam nisso. Então a gente enxerga o belo e a gente corre atrás do belo. Quantas uniões de casamento já foram desfeitas por isso? Quantas uniões? A gente olha para a nossa esposa, mas passa uma ali e a gente corre atrás dela. A ilusão da matéria. Porque quando a gente foi atrás da nossa esposa, ela era só os nossos olhos estavam nela. Só. Então, a gente vai procurando valorizar as coisas materiais. Somente isso. Isso confunde a nossa jornada e a nossa estada aqui na Terra. A gente não consegue deixar de fazer parte do contexto do mundo e a gente vai se apegando a ele. E esse apego ao mundo vai fazendo com que nós nos distanciemos de Deus. Nos distanciemos de Deus. Tem uma historinha, eu acho que todo mundo conhece, eu só vou repassá-la. É a historinha de um pai que estava caminhando com um filho e que em determinado momento o filho pergunta a ele: qual o tamanho de Deus? E o pai olha para o céu e está passando um avião, mas bem lá longe, bem distante. E ele fala para o filho: está vendo aquele avião? O filho fala: sim, pai. Mas aquele avião é tão pequeno que até com a minha mão eu consigo tampá-lo. O pai cata o garoto, leva ele no aeroporto. Lá no aeroporto tem um avião grande, um Boeing, desses aviões enormes. E ele pergunta para o menino: e este avião? O menino disse a ele: este avião é grande, é muito grande. E ele diz para o jovem que assim é a nossa visão de Deus. Quanto mais distante nós estivermos dele, menor ele tem presença na nossa vida. E quanto mais perto nós estivermos dele, quanto maior ele for em presença na nossa vida, mais perto dele nós estamos e mais nós vamos enxergando ele. Então, as distrações da vida material, em grande parte, faz com que nossa visão de Deus ela esteja muito longe. Nós nos afastamos de Deus, porque nós vivemos uma vida segregada ao mundo. Nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. Então nós não podemos nos conformar com a vida na matéria, nós precisamos nos transformar. E transformar de que maneira? Pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. E como é que eu faço essa transformação da minha mente, do meu entendimento? Como é que eu faço isso? Ora, através de todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, de toda a instrução que a gente vai conquistando, a gente vai aprendendo algumas coisas. Nós vamos recebendo informações aqui, que é isso que nós estamos fazendo, passando informação, porque o conhecimento vai ser a partir do momento que você pegar essa informação e viver ela. Aí vira conhecimento na tua vida. Por enquanto é só informação. Então, essa mudança, essa transformação, ela vai começar aqui dentro. Ó. Eu pergunto para mim, qual o conteúdo mental que eu tenho? Qual o conteúdo mental que eu tenho? O que entra dentro da minha mente todos os dias? Existe um filtro que eu criei para poder ver o que pode entrar dentro de mim e aquilo que não pode entrar? Porque pensa bem, de tudo aquilo que entrar dentro de nós, nós vamos começar a vivenciar. A gente vai falar. É só ver.
A pessoa começa com uma frasezinha, né, ou com alguma coisa, de repente aquilo vira uma moda. Aquilo começa a entrar na tua cabeça e começa a repetir aqueles refrão. Uma música começa a tocar e daí a pouquinho está na tua mente ali que não sai da tua mente. Então a gente não tem filtro para saber se é bom ou se é ruim. Então os conceitos que a vida nos traz, a gente vai deixando entrar dentro de nós, sem filtro nenhum. Então os conceitos que a gente tinha de Deus, de que Deus castigava, está aqui dentro. De que Deus, né, vai ser difícil a gente alcançar esse céu. Vai ser difícil para nós uma série de coisas, ninguém se salva. Aquele conceito de uma vida única, está tudo aqui inserido dentro de nós, que a gente tem que mudar, tem que transformar. Porque a gente que está dentro da doutrina e acredita nas etapas encarnatórias, nós precisamos viver segundo isso. É uma renovação de conceitos. Todos aqui nasceram em berço espírita? Tem alguém aqui que nasceu em berço espírita? Vou levantar a mão fazendo um favor. 1, 2, 3. Vamos pôr mais um pouquinho, vamos pôr uns 5. Nasceu em berço espírita. O restante católico? Veja bem o conceito que tínhamos. Nós tínhamos o conceito de que nós vivíamos uma vida só. Nós tínhamos o conceito de que havia céu e inferno e purgatório. Pois bem, renovação do nosso entendimento. Nós hoje acreditamos que existem muitas experiências, muitas reencarnações, e nós acreditamos que não existe céu e nem inferno. Mudou esse entendimento? Dá para a gente entender isso? Então a gente tem que viver segundo esse conceito. Segundo esse conceito. Nós não acreditávamos numa vida futura que tivesse uma sequência como nós acreditamos dentro da doutrina. Qual era o conhecimento que nós tínhamos de vida futura? Ora, nós iríamos morrer, a gente ia para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Ou ia esperar, ou ficava esperando um juízo final. Esse era o conceito. Agora a doutrina vem e diz para nós, olha, isso não é assim. Isso não é assim. Existe uma vida futura. E você acha que é pouco uma vida futura? Kardec diz que se nós sairmos dessa experiência aqui, levando conosco o conceito de vida futura, realmente dentro de nós, nós já demos um grande passo para que nas próximas etapas encarnatórias as demais coisas venham a sedimentar em nós. Por que o conceito de vida futura é tão importante assim? É só a gente olhar para ele. Se eu acredito que eu não morro, eu sou um espírito imortal. A experiência que eu estou vivendo aqui, eu vou deixar essa roupa aqui que é o corpo e vou continuar a minha jornada lá. Vou continuar a minha jornada. E essa jornada lá, ela vai ser feliz ou infeliz, de acordo com o que eu fiz aqui. E é o seguinte, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar aqui para poder continuar a evoluir. Continuar a tirar de mim as imperfeições. Continuar subindo nessa escala de valores até eu conseguir vencer toda etapa e chegar e enxergar aquele sol, seria na concepção, seria Deus, né, de uma forma completa. Então, quando eu começo a olhar dessa maneira, isso é uma revolução dentro do nosso conhecimento. Isso é uma revolução em mudança de vida, em renovação de conteúdo. É outro conteúdo. Eu começo a ver que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou deixando entrar dentro de mim. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vivo. Eu começo a entender a força que tem eu não perdoar. A força que tem eu guardar rancor, eu guardar mágoa,
Porque se a vida acabasse, ok, pode continuar magoado com todo mundo, brigado com todo mundo, mas não acaba. E Jesus fala para nós, olha, se você vem até o altar trazer a sua oferta, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você que tem alguma coisa contra alguém, não. Lá está escrito que é alguém que tem contra você. Ele fala, deixa a tua oferta ali, vai lá, reconcilia primeiro com aquela pessoa, depois você volta. Porque se você não fizer isso, você vai ser lançado na prisão. E você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Então a gente vê que os conceitos que a gente tem, ele tem que ser mudado. Os valores que nós temos tem que ser mudado. Aquela questão, eu não perdoo mesmo, tem que ser mudado. Porque se você não perdoar, a lei vai dizer para você assim, olha, você vai ter que voltar com ele para você se entender. Então já está no caminho com ele, né? Tenta entendimento. Tenta o entendimento, tenta a compreensão, tenta o perdão. Vamos lutar para poder fazer as coisas da melhor maneira possível aqui, porque senão a gente vai ter que voltar e começar tudo de novo. Mas nós já estamos no caminho. Vamos aproveitar esse caminho. Então a gente vai mudando o conhecimento que a gente tem, vai transformando esse conhecimento, vai trazendo verdades novas para dentro do nosso ser. Isso vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa mais calma. A gente não quer ser uma pessoa calma, não quer ser uma pessoa paciente. Já viu uma pessoa ganhar músculo sem fazer exercício? Não tem, né, jeito. Então, se a gente quer ser uma pessoa calma, a gente quer ser uma pessoa paciente, a gente quer ser uma pessoa tolerante, tem um monte de professores ao nosso lado nos dando a oportunidade para que a gente exercite isso. E a gente acha que são pessoas desagradáveis. Não são pessoas desagradáveis. São excelentes professores que estão ao nosso lado. Nós precisamos começar a notar isso na nossa vida. Notar essas pessoas que são de grande valor, que estão nos trazendo grandes ensinamentos. Mudar a nossa concepção. Renovar o nosso conhecimento. Mudar a nossa mente. Abrir a nossa mente para saber, né, o que é realmente valor. Valor. A gente diz, eu quero ter a paz dentro de mim. Mas você quer ter a paz? Qual paz? A paz do Cristo ou a paz do mundo? E a paz do mundo você vai ter que correr atrás dela sempre. A grande parte é ter saúde, ter dinheiro. E a gente sabe como que isso é difícil. Então a paz do Cristo, você pode estar sem dinheiro, pode estar sem saúde, e você vai estar em paz dentro do teu coração. Porque você compreende que aquela prova na miséria, ela está te ensinando. Que aquela prova na doença, ela está te ensinando. Ela vai te trazer novos valores, novos conhecimentos. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que renovar a nossa maneira de pensar. Se não houver condições, a gente nunca vai ficar satisfeito em relação a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que está na hora já de encerrar. E só para terminar, o mundo vai pedir para nós muitas vezes uma decisão. Ele vai pedir para nós uma decisão entre o mundo e aquilo que você está aprendendo e Deus. Nunca nos esqueçamos que não importa, a gente tem que ficar com Deus. Jesus, quando ele estava no horto orando, ele diz ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é sempre muito maior para nós, muito melhor para nós. E se Jesus, nesse momento, naquele momento, Deus tivesse falado para ele, tá bom, eu vou passar esse cálice para frente. Jesus não tinha passado pelas experiências que ele passou?
e nós não estávamos aqui conversando em nome dele. Certamente. Porque todo o trabalho que ele fez tinha um porquê e tinha uma necessidade. E nós precisamos olhar para a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos recusar algumas coisas do mundo para ficar com Deus. Mas ficar de coração aliviado, sabendo que fez a melhor escolha. Jesus também ele diz que ele veio ao mundo não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Que a gente também possa se compenetrar disso. Que a gente veio aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. E a vontade dele é que nós nos tornemos perfeitos. Então, só para vocês não esquecerem o Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita paz e Cristo a todos.